bancada evangélica é a mais fiel ao governo. Olha, esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Por que eu venho fazer esse vídeo aqui comentando sobre a fidelidade da bancada evangélica no Congresso Nacional ao governo de Jair Bolsonaro? Porque o canal aqui, graças a Deus, ele não tem preconceito contra religião nenhuma. Independente da sua religião, nós o abraçamos com todo carinho e você tem voz e vez aqui no canal da mesma maneira. É porque o canal tem um público grandioso de pessoas que professam a fé evangélica, ou seja, nossos irmãos evangélicos que estão pelo Brasil afora esparramados. E esse vídeo vem no intuito de fazer você cobrar aí o pastor da sua igreja, né, quanto a esse tipo de situação. Olha, lembrando que reforma trabalhista, a bancada evangélica votou em peso, né? Totalmente favorável à posse de arma. A bancada evangélica também, digamos assim, dá aval ao presidente da República. A reforma da Previdência, que no meu entender, né, gente, é o que mais vai prejudicar os brasileiros de agora para frente, né? Porque imagina a pessoa... Tem nego aí que vai ter que trabalhar 45 anos de carteira assinada para poder se aposentar lá com 65 anos. Chegou o tempo de aposentar defunto. Essa que é a realidade. Cobre, gente, cobre seu pastor evangélico, mostre para ele a realidade, pergunte para ele o que você pensa sobre a reforma da Previdência. Ah, eu acho que tem que ser aprovado e não sei o que tem. Mostre para ele, por exemplo, o mal que vai ser para os aposentados por invalidez, digamos assim, com a aprovação da reforma da Previdência. Por exemplo, a pessoa, se não tiver 18 ou 20 anos de contribuição, vai receber apenas 60% do salário na aposentadoria por invalidez. Isso é cruel. E é cruel, meus amigos, é cruel demais uma pessoa se aposentar aos 65 anos de idade. E a bancada evangélica, meus amigos, eles votam tudo, eles carimbam tudo o que o presidente Jair Bolsonaro manda para o Congresso Nacional. Infelizmente, isso é triste. Isso é triste, porque eles estão lá, segundo eles, pela moral da família e do bom costume, preservar a fidelidade da família brasileira, né? Eu também, gente, eu também. Até se você... Muitos pontos da bancada evangélica eu defendo. Por exemplo, eu sou um cara totalmente contrário ao aborto. Mas também sou contrário à flexibilização do porte de arma no Brasil. Né? Enfim, ou seja, nós temos que ter, não dá para você fechar a questão contra como esse ou com aquele partido, porque infelizmente a maioria dos partidos faz merda, ou seja, nós devemos analisar as coisas como elas são. Infelizmente, gente, por exemplo, o Feliciano, né? O Feliciano já foi um puxa lá do Temer, né? Daí depois andou meio coisado assim. Agora, né, a gente está de braços dados, sonha em ser o vice-presidente do Bolsonaro no ano de 2022. Ou seja, o Brasil está patinando no seco, indo ribanceira abaixo, e os nossos amigos lá de cima já estão preocupados com as eleições de 2022, inclusive com aquele fundo eleitoral que foi votado, né? Inclusive, né, gente, abrindo margens para Caixa 2 de novo, né? Engraçado, o Caixa 2 foi proibido no tempo que o PT cometia, o PSDB fazia o Caixa 2, aí era crime, era cadeia. O que tem de negro que está respondendo processo por Caixa 2, mas agora o pessoal do PSL, lá o pessoal mais alinhado à direita, não, vamos dar um jeitinho meio pro fundo aí, vamos junto com o PMDB, junto com todos os partidos, vamos permitir, né, o Caixa 2 de novo. Gente, eu pergunto para você, a bancada evangélica, né, que se diz, né, que se propõe a ser a melhor, né, como se diz, a defensora da família, da justiça, da moral, dos bons costumes, não era de gritar contra a aprovação de um fundo eleitoral como esse, não era de se gritar contra uma reforma da Previdência, não era de se gritar contra uma reforma trabalhista. Lembrando que ontem foi sancionado, né, a lei lá sobre o mercado, sabe que... como que eu me esqueci o nome
da lei lá, né, que, digamos assim, segundo o governo, vai flexibilizar mais a abertura de pequenas empresas, né, vai facilitar as coisas, né, até aí tudo bem. Mas eu pergunto para você que está aí do outro lado, você que é evangélico, você que é católico, você acha que um evangélico, o católico, deveria votar em projetos de lei que fere o povo, que fere de morte? Por exemplo, o pente fino, né, gente? Fere de morte o povo. E aí eu vi algumas pessoas ontem defendendo até a nossa querida e excelentíssima primeira-dama do Brasil, a dona Michele Bolsonaro, né? Que eu confesso que no começo eu estava muito entusiasta com ela, bastante, mas bastante mesmo. E ela é evangélica, né? E aí os pessoal estavam defendendo ela nos comentários e tal. Só que eu faço o seguinte questionamento: se a nossa primeira-dama, de fato, evangélica como se estivesse imbuída, preocupada com a causa da pessoa com deficiência, ela deixaria o presidente ter sancionado a Lei 13.846, que faz o pente fino do INSS, que dá autorização para fazer o pente fino no LOAS? LOAS, meus amigos, LOAS é um benefício voltado a pessoas com deficiência de diferente tipo de deficiência. Deficiência física, deficiência intelectual, deficiência, por exemplo, a pessoa que tem alguma síndrome, né, síndrome de Down, entre outros tipos de moléstia que afeta essas pessoas, né? Mas, enfim, esse é o questionamento que eu quero fazer, né? E que a bancada evangélica e a bancada católica, sei lá que tipo de bancada que defende o povo, gente. Bancada que defende o povo não deve embarcar em canoa furada desse tipo. Eu pergunto para você, como perguntei mais atrás, você acha que eles deviam fazer situação como essa? Você acha cristão um ato cristão, digamos assim, o governo liberar o INSS e fazer essa cruzada, essa caça às bruxas contra os deficientes e aposentados? Dá aí a sua opinião.